Olá pessoal, estamos aí novamente com o podcast Saúde em Pauta. Como vocês sabem, eu sou Leandro Serafim, sou médico cardiologista. E o objetivo do nosso podcast é trazer informações no setor de saúde, em especial voltada sempre para a parte ética, né? A gente fala que o objetivo nosso de começar esse projeto é justamente trazer a informação sem muitos conflitos de interesse, de forma ética, seguindo o rigor que a classe médica deve ser, porque tem muita informação de saúde desqualificada aí nas redes sociais. E hoje aqui eu tenho a honra de convidar, estar aqui presente, é um colega cardiologista, é Dr. Augusto, que tem uma carreira assim brilhante na cardiologia. E um dos objetivos principais que eu trouxe aqui, Dr. Augusto, é para falar sobre a questão de ética, a questão de moralidade, de filosofia, de princípios e valores na medicina, que é uma das carreiras que a gente sabe mais brilhante, que mexe muito com histórias de vida. E a gente tem visto que, infelizmente, isso tem se perdido ao longo do tempo, mas a gente precisa resgatar. Então, doutor Augusto, muito obrigado por ter vindo, por estar aqui presente. A gente sabe, eu sempre digo que não é fácil. O doutor Augusto hoje já não mora mais aqui em Salvador e quando eu o convidei, aceitou de prontidão, sai de sua vida, do dia a dia, vim aqui para falar um pouco para vocês sobre ele e sobre essa trajetória que a gente quer que continue na medicina, que é ética e os princípios e valores. Então, Augusto, se apresente aí para o pessoal. Olá, pessoal. Leandro, prazer estar aqui com você. Não é sacrifício nenhum vir aqui bater um papo com você. Eu sou Augusto César, eu me formei na Federal em 88. Eu sou cardiologista de formação. Tenho um mestrado em medicina pela Escola Baiana. Exerço a, a a assistência, né, cardiológica na cidade que escolhi para viver, que é IDC. E até pouco tempo atrás eu coordenava o curso de medicina lá em IDC e ensinava também. Mas eu também sou escritor, é uma das minhas, eu digo que é minha terapia. E hoje eu tento me dedicar mais realmente à minha vida profissional de médico cardiologista e também, logicamente, essa nova seara minha que é de escritor. Augusto, o que te levou assim a escolher a medicina? Como era a medicina na sua época? Qual foi assim aquele, não, eu vou fazer medicina porque eu acho isso, aquilo, porque assim, como as coisas hoje têm se perdido muito, né? É interessante que eu vi uma história de que um determinado fabricante de bala que as vendas de determinada balinha que ele fabricava caíram bastante. Diz que o gosto das pessoas mudaram, chamaram especialistas. Ele, não, mas a bala continua a mesma. A gente provou com o último gosto e estava bem parecido. E aí o dono pegou uma bala lá que ele tava, que era uma das antigas, a primeira bala fabricada, e quando ele chupou a primeira bala, falou, não, o gosto está completamente diferente dessa 15ª geração. Ele, como assim? Se a gente fez análise da primeira para a segunda, estava muito parecida, da segunda para a terceira estava muito parecida. Resumo da ópera. Da primeira geração até a 5ª geração, essas pequenas distorções geraram a mudanças radicais. E como era naquela época que você... Na verdade, não disse aquela época, né? Estamos na mesma época, mas a medicina, como a sociedade via, porque nós tínhamos basicamente uma faculdade que depois se tornou só duas e hoje a gente tem essas várias gerações de faculdade e que talvez um pouco distorcendo da realidade dos princípios que foram gerados à medicina. Léo, assim, eu acho que, a motivação de fazer medicina antigamente não, algo assim muito seletivo, porque na verdade, assim, como tinham poucas faculdades, realmente, assim, os melhores é que realmente passavam, né. Hoje o nível foi o sarrafo baixou. Então, isso
propicia que, sem nenhum demérito, mas assim, a pessoa quer fazer medicina, ela vai encontrar alguma faculdade aí para poder se submeter. E aí vem essa questão da pergunta, né? A questão da motivação. A primeira pergunta que eu faço aos meus alunos é: o que motivou você a escolher medicina? E aí você tem as respostas mais ponderadas possíveis. Desde aquela resposta bem sincerona, né, de que é por status, por dinheiro, etc. Até aquela velha resposta, né, pragmática de não, é para ajudar as pessoas, etc. Eu sempre digo assim: olha, você pode ajudar as pessoas com qualquer função na vida. Advogado, engenheiro, servente, o que for, você pode ajudar as pessoas. Mas assim, a trajetória de cada um eu acho que é importante. A motivação ela lhe dá o passo, mas o que vai realmente determinar é o que vai manter você motivado ao longo do tempo. Eu, pessoalmente, eu digo que eu nasci médico, porque eu sempre tive uma paixão muito grande por meu pai, que era médico. É um cara bonito, alto, super gentil, doce, sedutor. E eu tinha essa visão e decidi fazer medicina. E é o que eu digo sempre, assim, eu aprendi a amar a medicina inicialmente, através dos olhos de meu pai. E aí, você se apaixona pela medicina. E aí a motivação é diária. É diária. Tanto é assim que com 37 anos de formado, eu continuo fazendo o que sempre fiz, com muito amor. Eu digo que eu atendo o último paciente da semana da mesma maneira que eu atendi o primeiro. Com um sorriso no rosto, gostando do que faço e tudo mais. Então, o mais importante é o que mantém você motivado ao longo do tempo. E eu tive essa sorte de me apaixonar pela medicina, de me apaixonar pela cardiologia, né? Nós temos isso muito em comum, e é realmente o que motiva a gente a estar, né, acordando cedo, atendendo os pacientes, estudando bastante e tentando levar essa medicina ética, como você coloca, aos nossos consultórios, nossos hospitais. É como você disse, isso vem de princípios de filosóficos, né? Que a gente também vai puxar isso, a questão da mentoria. Hoje está muito em voga. Ah, vamos fazer mentoria com fulano. Assim, eu acho que a gente, tanto você, um pouquinho anterior a eu, nós tivemos muita sorte de ter uma medicina com mentores, né? Eu sou do interior, sou de Tapetinga, e me chamava muita atenção médicos da cidade, da sociedade, que eram pessoas de índole, boa índole, eram pessoas que eram carismáticas, né? Essa figura que você teve de seu pai, como você relatou, eu via muito isso na minha cidade. Aquilo me chamava a atenção, que eram pessoas distintas, sempre gentis, né? Com sacerdócio, inclusive, quando eu era criança, minha mãe foi salva por um grande cirurgião que tinha na cidade. Minha mãe teve uma crise de vesícula aguda, então assim complicou com pancreatite, enfim. E no interior, um cirurgião salvou a vida de minha mãe. Então são coisas que impactavam muito assim a gente. E aí eu me apaixonei também pela medicina e a questão do mentor, né? A gente tinha ali como estudante pessoas que marcaram muito. A gente estava lembrando essa semana de um cardiologista que me ensinou a ver o primeiro arritmia de bloqueio. Então, aquilo ali marca, você tem uma pessoa muito próxima a você, você tem aquela pessoa que te mostra princípios e valores. E aí, eu faço a pergunta para você: como você enxerga essa questão dos princípios e valores, da filosofia, e como a filosofia que a gente entende hoje se enquadra no exercício da medicina? Como é que você enxerga a medicina com os princípios e valores filosóficos? Eu acho que ao longo do tempo, Léo, a sociedade tem perdido esses princípios. Não é uma questão da medicina. A sociedade tem perdido esses valores fundamentais. Esses mentores, essas referências, hoje são cada vez mais raras. Então, as gerações que vêm aí seguindo, elas estão desprovidas de, de mentores, de referências, né? Eu digo assim, a medicina é uma das particularidades da medicina, do ensino médico,
é a referência de quem ensina, né? Do docente, do professor, do catedrático, não no termo simplesmente genérico, mas aquela pessoa que é exemplo, tá? Isso motiva demais. E ao longo do tempo, você tem perdido isso da sociedade. Então, valores de honestidade, valores de caráter, os princípios morais, as virtudes morais, né? Que São Tomás Aquino prega. Aí você vê claramente que essas gerações, elas começam a sentir falta disso. Não tem isso como exemplo, não tem isso numa referência porque não estuda filosofia, não tem, não bebe na fonte, né? E você começa a valorizar outros princípios que são princípios fugazes, aquela coisa fluida, né? Do, do ficar rico, do ganhar, de comprar um carro, né? De viajar, de fazer isso, de fazer aquilo. E a essência, assim, pura, que não é só da medicina, mas é de uma sociedade evoluída, ela fica perdida. Então, acho que a medicina, ela vem perdendo, mas em função muito do que a sociedade vem perdendo ao longo do tempo. O que você pode falar pra gente sobre esse princípio de Hipócrates, né? Que é curar algumas vezes, aliviar com frequência e consolar sempre. O médico tem que ser sempre guiado por isso, esse princípio, ele é muito forte no dia a dia? Ou deve ser, né? Assim, essa frase clássica de Hipócrates, eu gosto muito de frases, né? Essas coisas assim, né? Tem a própria primo non nocere, né? Primeiro não causar dano. Eu acho que esses princípios filosóficos, eles estão embutidos dentro do princípio da atividade médica. Isso tem que estar inserido. Isso não se ensina na faculdade. Não existe disciplina para isso. Mas isso é uma coisa que tem que ser aprendida. Isso tem que ser aprendido desde o primeiro ano, ao longo de todo o tempo, e exercido também desde o instante que você pega o seu diploma. Tá? Tem uma outra frase que eu gosto muito, que é de Jung, que diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, são conceitos, são princípios filosóficos que eu acho que devem estar gerenciando toda a atividade médica, desde o estudante, eu digo sempre assim, estudante de medicina não existe, existe médico em formação. Então, desde o primeiro ano da faculdade, o estudante ele tem que aprender a se comportar eticamente, fazer valer esses princípios filosóficos, aprender isso, e ele vai exercer isso ao longo do tempo. É isso que eu acredito que é a medicina ética, né? Augusto, você ainda acredita nesse princípio que a medicina deve ser um chamado, uma vocação? Porque eu digo isso. Eu formei um pouco depois, eu tenho 23 anos de formado, fazendo esse ano, e vi que alguns colegas ou pessoas contemporâneas minhas, elas abandonaram a medicina. Eu acho que talvez até de uma forma honesta você abandonar aquilo que você acha que não foi até forçado por alguma situação familiar, XYZ. Eu mesmo conheço uma pessoa que a família pressionava muito para que essa pessoa fizesse medicina, porque vinha de uma família que tinha clínica, enfim. E a pessoa, eu perguntei por ela outro dia e descobri que não estava mais médica. Você acha que é necessária essa vocação? É preciso estudar mesmo, se dedicar a falar, não, a medicina ela exige que eu tenha uma compreensão mais ampla de vida, de princípios e valores para não errar lá na frente. Assim, eu acredito que a medicina ela é vocacionada. Agora, a vocação ela pode ser inata, né? Eu acho que isso existe, né? Existem aquelas pessoas que nascem médico, mas existe também a vocação que é aprendida, tá? Essa semana passada eu estava conversando com um grande médico, oftalmologista, foi presidente do Colégio Brasileiro de Oftalmologia, e ele dizendo que a trajetória dele de médico foi diferente. Ele não nasceu médico, ele diz assim, eu aprendi a ser médico ao longo do tempo.
Então, assim, eu acredito na vocação como um princípio, mas ela pode ser inata ou ela também pode ser aprendida. Eu acho que é um processo de cada um. Nessa questão de ética que a gente tem discutido no tempo, a medicina passou por várias transformações, né? Eu digo, fatores esses, por exemplo, como a gente está vivendo hoje, que grandes redes de saúde, né, têm dominado o mercado de saúde privada. Você tem, que eu já entrevistei um colega nosso, que é conhecido em comum, que é César Leite, que é médico vereador, onde ele fala um pouco sobre os sistemas de saúde, né? As pessoas podem ver isso depois, que é interessante saber que você está inserido sobre o sistema de saúde. No sistema de saúde, saúde pública e saúde a privada, que os dois devem andar em simbiose. Hoje em dia, qual é a sua visão que você está tendo de mercado de saúde, essa medicina privada? Existe esse conflito de ética e interesse do mercado? Você que assim tem uma experiência de vida, tanto como você já atuou como em universitário, né, centro universitário que é SUS, como grandes redes aqui de Salvador. Nós tivemos no Congresso agora uma sessão muito interessante que abordou exatamente esse assunto. E um dos dados trazidos, que é muito interessante a gente discutir, é assim, essa verticalização, né, esse crescimento das redes, né, de privadas de saúde, já vem sendo mapeadas, já vem sendo analisadas. E o que se observa é que, em relação à questão de cumprimento de protocolos, cumprimento de normas, etc., etc., isso teve um ganho, né? Porque você organiza mais, você diminui os riscos nesse sentido. Por outro lado, quando você analisa a satisfação do cliente, houve uma perda acentuada, uma queda acentuada da satisfação do cliente. Quando você analisa a satisfação do colaborador, houve uma queda da satisfação do colaborador. E quando você analisa resultados efetivos, ou seja, redução de mortalidade, etc., não houve diferença. Então, assim, nós estamos no cenário que eu, sinceramente, não sou adivinho, não sei onde é que vai parar, mas o fato é que nós temos dois personagens aí da assistência médica insatisfeitos, né, os colaboradores e os clientes. Nós temos uma melhora na questão de intenção, eu diria, de protocolos, etc., mas sim uma melhora efetiva de resultados. Como é que isso vai se comportar daqui a alguns anos? Eu, sinceramente, eu não sei. Existe uma questão aí que é ponderável, que assim, a medicina evoluiu muito e se tornou muito cara. Hoje, para você, isoladamente, montar um serviço ou prestar um serviço de ponta é praticamente impossível. Você tem que ter muitos recursos e esses recursos vêm justamente desses investidores externos, que muitas vezes não são médicos, são fundos, né? E eles querem obter o lucro, nada mais do que justo isso daí. Mas o fato é que o encarecimento disso leva a uma necessidade cada vez maior de você ter, né, grupos grandes para poder otimizar esses recursos. Eu, sinceramente, não sei se nós vamos evoluir para uma sistematização completa, né, da saúde complementar. A saúde pública, por sua vez, ela tem se mostrado cada vez mais ineficiente do ponto de vista de resultado, né? Se você for ver, tem um relatório muito, muito bem feito, do Banco Mundial de 2017, que mostra que praticamente 25% dos recursos aportados no sistema público de saúde não retornam. Ou seja, a eficiência é de 75%. Então, é difícil quando você imagina que você tem muitos recursos, se você for olhar em percentual de investimento do PIB, né, na saúde, o Brasil está lá no meio dos países da OCDE. Então, nós
Nós não somos pobres de investimento nesse sentido. Talvez nós estejamos alocando de forma errada os recursos, talvez estejamos perdendo eficiência, mas assim, eu não sei exatamente onde é que a gente vai parar, não. Eu não estou aqui para adivinhar, não, mas que não está satisfazendo a população e não está satisfazendo os colaboradores principais, especialmente os médicos, isso é um fato. E essa, como você fala, é uma alocação de recursos que a gente não entende muito, né? Como é que funciona. Vou dizer um exemplo assim prático, que quebra até questões éticas que a gente fica preocupado na prática do dia a dia. Tem uma região do litoral norte aqui da Bahia que hoje um paciente com um infarto mais grave, que a gente classifica como infarto com supra, esse paciente ele vai para a central de regulação e a central de regulação manda, Augusto, de uma cidade que é mais distante de Salvador, no interior, no sertão, sai aqui do litoral, vai para o sertão e um hospital que não tem recursos. E assim, é como você falou, olha só, você está gastando com transporte, mandando o paciente para uma outra unidade hospitalar. A unidade hospitalar não tem recurso, então está gastando dinheiro, colocando o tempo, que tempo é dinheiro, colocando a pessoa em risco. E aí você não entende porque esse paciente não vai para um centro que resolva o caso. E aí, se tem alta hospitalar, depois de um infarto com supra, obviamente que a gente precisa pedir um cateterismo depois de um evento assim, que são pacientes mais graves, e quando chega pra gente, a gente pede o exame e às vezes o paciente já volta operado. Então, mostrando realmente, como você falou, a saúde, que a gente vê na prática, muito dinheiro, e é um dinheiro que não tem uma gestão, porque eu acho, você que tem é importante essa sua visão que trabalha no interior também, e parece que não se fala com quem está na ponta, né? Você tem essa percepção também? Assim, eu digo tanto para o SUS, isso não é um problema do SUS, tanto o SUS com saúde privada, parece que não se comunica com o médico na ponta, o médico honesto. E você pode chegar para o doutor Augusto, pode deixar para o doutor João, pode chegar para o doutor Ciclano, que estão já distribuídos em cidades, e falar, rapaz, eu vejo que você tem bons resultados, os pacientes gostam de você, você é uma pessoa ética, não tem nada que desabone ao longo dos anos, vamos conversar para como é que é seu público, o que você sente? Não. Mas são coisas que vêm de cima para baixo, não é isso? E não resolvem. Muitas vezes a gente vivencia essa. Eu digo que chega a ser uma distopia, né? Sim. Recentemente, uma paciente estava internada numa cidade perto de Irecê, em João Dourado, precisando implantar o marca-passo. Eu consegui, né, fazer intermediar ela ser levada para Irecê, que está a 15 quilômetros, para implantar o marca-passo, mas a regulação mandou ela para aqui, para Salvador, né, a 450 quilômetros de João Dourado. Quer dizer, tem sentido isso daí? Na realidade, eu não sei como é que isso funciona, se existe alguma predileção por serviços, etc, etc, etc. Não sei, eu não vou aqui tecer julgamentos, mas que efetivamente a eficiência é perdida em vários passos ao longo da assistência médica, isso é um fato. A gente vê no dia a dia. Augusto, como manter a nossa integridade médica, né? Diante dessas operações de plano de saúde, de metas, o que você faz no seu dia a dia para se blindar, né? Como é que você blinda para não estar muito pressionado, como você falou, não, tem que fazer, tem que procedimento, você tem que ganhar, você tem que, né? E aí, eu digo sempre, coisificando, né? O sistema está coisificando as pessoas, como você falou, você está ali diante de um ser humano, você está diante de uma pessoa que é um pai de família, é uma mãe, é um filho, e você precisa se compadecer disso. A primeira coisa que eu fiz foi há 15 anos sair daqui de Salvador e ir para o interior e montar o meu serviço. Então, assim, eu já me blindei nesse sentido. Então, a minha mente, a minha consciência é o meu patrão. Então, eu não devo nada a ninguém, né? Então, eu atendo os meus pacientes com o tempo que o paciente necessita. Não sou obrigado a bater meta, a cumprir meta, nada disso. Então, a primeira coisa é você valorizar, né, o seu trabalho, tá? Eu sei que isso é difícil, porque para quem está começando,
para quem não tem, né, um mínimo de recursos para você poder investir em um consultório ou numa atividade. Mas, assim, você se deixar entregar a esse cenário de metas, de produtividade, etc., é um risco muito grande. Eu acho que a nossa atividade médica, ela não é para ser vendida dessa forma, ela não é para ser colocada numa cesta de, de, de produtos onde você tem que ter um X lá. Eu penso assim, que o gestor médico, ele tem que ter uma visão diferenciada da atividade médica, no sentido de que, olha, existem certas coisas que eu não posso exigir. Eu não posso exigir que o meu médico atenda o paciente em 15 minutos, porque isso vai favorecer o cumprimento da meta. Eu tenho que exigir que aquele colega, aquele médico, ele seja eficiente, seja bom, seja ético, né? Ele realmente seja a referência. E eu acho que isso termina sendo um erro do ponto de vista de gestão, porque qual é a credibilidade, qual é a afinidade que você está trazendo para o seu serviço? Porque, afinal de contas, o que você está vendendo é um tempo que qualquer pessoa pode dar aquele tempo, né? Enquanto que se você está vendendo uma atividade médica de qualidade, etc., isso é valorizado, né? Você tem que olhar isso a longo prazo. Olha, eu quero esse médico aqui, não importa que ele atenda 2 pacientes em 2 horas, mas ele tem agenda cheia, ele é um paciente, ele é um médico ético, ele é honesto com os pacientes e os pacientes são fiéis a ele. Na medida que serão fiéis a ele, vão ser fiéis ao serviço. Talvez o que falte é essa visão de longo prazo e visão, logicamente, ética da atividade médica. Nos tempos hoje modernos, que é a relação médico-paciente, você acha que houve um racha? Essa relação, ela mudou como era nos princípios? Porque minha percepção é que eu sempre costumo assim, eu sempre provoco o paciente, é o seguinte: você é meu paciente, eu te acompanho, às vezes eu falo isso, né, obviamente, ou você tá vindo porque seu convênio, quem é mais próximo, seu convênio tá atendendo aqui, se o convênio deixar esse médico, você vai ser acompanhado por esse médico, e às vezes as pessoas ficam assim, param e refletem, né? E assim, o que eu vejo é que essa relação, ela mudou muito ao longo dos anos. Eu acho que uma palavra define isso tudo: confiança. E aí tem 2 questões que eu acho que são essenciais. Não muito tempo atrás, 10, 15, 20 anos atrás, o índice de confiança do médico era em torno de 90%. 90%. Uma pesquisa recente da Ipsos, de 2022, mostra que o índice de confiança no médico caiu para 59%. É o mesmo índice de confiança que se tem em meteorologista, para vocês terem uma ideia. Então, essa baixa confiança tira, né, desconstrói a relação médico-paciente. E aí eu retomo uma frase de Dr. Peter Heinel, de muitos anos atrás, que ele disse o seguinte: o que é necessário numa relação médico-paciente é um sistema de confiança, não é uma relação de normas, de regras. E o que tem imperado nessas relações, especialmente contratuais, né, de convênio, de redes de saúde, etc., não é um sistema de confiança, é um sistema de regras. Então, isso não tenha dúvida, isso desconstrói a relação médico-paciente, essa confiança. O brasileiro, por si só, já é uma população desconfiada, porque esse mesmo registro do Ipsos, que mostrou uma queda na confiança do médico, mostra que isso não ocorre necessariamente em todos os países. Então, isso não é uma questão do médico, da medicina, etc. Isso vem muito também do brasileiro,
não ter a confiança. Nós somos um país onde o sistema de confiança inexiste em várias situações. Nós temos os seguros mais caros do mundo, por quê? Porque o nosso sistema de confiança é ruim, né? A nossa confiança na justiça, a nossa confiança no executivo, no legislativo é baixíssima. Por quê? Porque existe uma perda completa de confiança. E confiança não é uma coisa que você constrói da noite para o dia. Confiança é algo que você vai construindo dentro da sociedade através das gerações, das múltiplas gerações. Então eu vejo com extrema cautela, extrema gravidade essa perda de confiança, porque eu não sei em quanto tempo, né, essas relações voltarão a ser realmente efetivas, confiáveis, e a gente possa resgatar essa relação médico-paciente nesse intricado sistema de confiança. Essa perda de confiança, Augusto, realmente é algo bem, bem grave. E eu digo assim, os oportunistas acabam aproveitando dessa perda de confiança, né? Eu sempre digo assim, uma das maiores dificuldades que eu tenho como médico cardiologista é hoje tratar o colesterol alto. Por quê? Porque se lançou uma mentira, principalmente em rede social, de que o colesterol ele não precisa ser tratado, porque nós médicos recebemos bonificação da indústria para prescrever estatina, sendo que as estatinas hoje elas já estão com patentes quebradas, né? Hoje tem estatina que é distribuída gratuitamente, então a gente não ganha nada por isso. Por outro lado, esses profissionais que falam mal do controle de colesterol prescrevem excessos de vitamina, excessos de exame de laboratório, justamente para ser bonificado pela indústria mais potente que nós temos hoje na saúde. Exatamente, né? Fórmulas miraculosas, né? Onde 30%, sei lá quanto, né? Retorna pro médico e por aí vai. Não tenha dúvida que isso é difícil. Mas isso é interessante, como você falou, que realmente a medicina está inserida num contexto social, né? E a perda de confiança do brasileiro com o brasileiro, ela realmente está muito alta. Eu acho porque a gente não tem um senso de justiça, como você falou, a justiça realmente ela não pune como deveria ser, a ponto mesmo, puxando para a gente na medicina, nós temos casos que o conselho caça um colega, o colega é caçado por condições graves éticas, e aí ele sobe para o Supremo, né? Sobe às instâncias, e a justiça devolve o direito dele de exercer. Então isso mostra que o quê? O brasileiro, nós não temos justiça, a justiça não funciona para mim, ainda mais por classes menos favorecidas, eles realmente eles se sentem assim. Então eu acho que é voltar às bases filosóficas para a gente melhorar essa confiança, não é, Augusto? Eu também acho isso daí, Léo. E infelizmente isso tem acontecido também na academia. Nas faculdades, né? Hoje os alunos perdem disciplina, eles recorrem não aos livros, eles recorrem ao juiz do lado para aprová-los. E muitas vezes esses juízes, né, dão liminares, né, dizendo, não, olha, passe esse aluno adiante, etc, etc, etc. E aí você é obrigado a fazer isso daí. Qual é a base filosófica que você usa no seu dia a dia para te trazer um ser humano melhor, um cardiologista melhor, e até para escrever seus livros, que interessante, a gente vai falar sobre isso daí. O que você usa? Qual o seu estudo? Conte aí pra gente. Assim, eu comecei a estudar filosofia de algum tempo para cá, não foi desde o início, não. Mas eu me descobri estoico, né? Eu acho que o estoicismo, o princípio estoico, eu acho que ele cai bem no que eu acredito, né? Resume-se naquela frase, né? Você precisa ter coragem para mudar aquilo que pode ser mudado. Você precisa ter resiliência, né? Para aceitar aquilo que você não pode mudar. E sabedoria para distinguir um do outro. Então, eu acho que eu tenho me pautado muito no estoicismo para conduzir minha vida, minhas decisões, né? E isso tem me ajudado também muito também a estar escrevendo, a estar buscando
também deixar um legado de conhecimento aí para as futuras gerações. Por muito tempo, Augusto, eu vou confessar para você que eu achava a filosofia era como coisa de pessoas alternativas, né? Que usavam drogas recreativas para aquelas pessoas que... Mas a gente passou por isso também, viu? Acho que é um processo de geração. E depois eu fui como você, eu não conhecia, basicamente, eu não tive uma formação. Eu tenho até uns primos que são médicos e tudo, mas e esse meu tio que era, apesar de não ter estudo assim de universitário, mas era uma pessoa bastante inteligente, introduziu para esses primos meus filosofia desde da infância. Mas eu não, de fato, eu não tive essa visão filosófica. E o que estão dizendo atualmente, que realmente que a filosofia ascendeu muito, estoicismo e etc., é que justamente por pessoas, entre aspas, justas, verem a sociedade degringolando de valores morais, é que muita gente está novamente buscando essa base filosófica. Eu não sei se você se lembra, mas ano passado nós tivemos no Congresso uma sessão e o professor Gilson Feitosa apresentou um trabalho muitíssimo interessante da aplicação do estoicismo na formação do estudante de medicina e as consequências disso. Eu tenho esse trabalho comigo, rapaz, fantástico, assim. Você vê essa retomada da filosofia, né? Eu estou falando do estoicismo porque é um pouco do que eu conheço, como uma forma de ajudar na formação humanística do médico, né? Sair dessa coisa de gerações que se perderam ao longo do tempo aí por falta de conhecimento, por falta de estudo, por falta de aprofundamento, né, na ciência. E ficou a gente diz que hoje o estudante, ele acaba a formação médica ficou muito cara, né? Apesar de estar muito aí, qualquer pessoa faz faculdade e ele sai muito endividado. E essa questão do endividamento, eu acredito que isso também seja a base de muitas distorções, porque ao passo que a faculdade ela ficou mais cara, a remuneração médica ela ficou mais baixa. Você tem visto isso daí nesse longo tempo, isso? Sim, sim. Recentemente eu vi um artigo calculando, né, essa discrepância, né, e o quanto demoraria, e um estudo de um economista. Ele mostrando o seguinte, que se você investisse o dinheiro que você gastou na medicina, investisse da mesma forma, né, no mercado, etc, etc, você, depois dos 6 anos, você teria uma renda melhor do que como médico. Assim, a questão não é compensa ou não compensa, a questão é, a sua motivação é suficientemente importante para você estar buscando isso daqui, porque você não está trocando 6 por meia dúzia, tá? Se você votar na ponta do lápis, do ponto de vista econômico, você está perdendo dinheiro. Mas compensa aquilo que você quer, o sonho de ser médico, etc. Eu acho extremamente válido se você acha que compensa você fazer esse investimento, né? Mas sabendo que o caminho para você tornar sua vida financeira estável, etc., é um caminho muito lento. É um caminho muito lento e não deve haver atalhos. Isso, às vezes, não passa pela cabeça do jovem que está ali, né? Que ele está pensando em se formar e comprar uma Hilux. Ele não está pensando em se formar e fazer uma residência, penar, né, na sua formação básica para tentar se tornar um especialista, fazer o seu nome, etc, etc, etc. Às vezes ele vai pelos caminhos tortuosos, né? De montar um canal no Instagram, né, para vender isso, vender aquilo, etc. Augusto, vamos transitar um pouquinho aqui pelos seus livros, né? Aqui Augusto tem trouxe aqui uma biblioteca, uma verdadeira biblioteca para mim, eu agradeço, porque hoje em dia a gente tem que, assim, as mentes pensantes, eu digo que a gente está
a gente está cada vez menos. E então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 livros e esse aqui é o seu mais recente, não é isso? Esse é o mais É o seu recente, filho caçula. meu filho caçula. Então diga um pouquinho pra gente sobre esse livro e o que tem a ver com a medicina e esse assunto que a gente está aqui debatendo. Esse livro surgiu, é muito interessante falar. Eu estava ouvindo uma palestra sobre accountability. Accountability é um termo em inglês que a tradução pode ser trazida de diversas formas. Responsabilidade, comportamento. Tem algumas traduções para o português. Mas accountability, ela está muito focada na esfera política, na esfera social, na esfera empresarial. E aí eu perguntei ao palestrante, João Cordeiro, eu queria citá-lo aqui porque é um cara que entende muito desse assunto. Eu perguntei a ele, João, e a accountability médica? Ele disse, é um bom assunto. Não conheço nada nesse cenário. E aí eu comecei a pesquisar e realmente pouquíssimo estudo, livro, artigo em accountability médica. Porque a diferença de accountability para ética se você for olhar o nosso código de ética médica, o código de ética ele tem acho que 25 ou 26 princípios fundamentais, tem umas 10, 11 normas disciológicas que são direitos, né? E você tem 117 normas deontológicas, ou seja, o que você não deve fazer. Ou seja, o nosso código de ética médica, ele diz o que nós não devemos fazer. Accountability seria o pensamento um pouco mais além. Por isso que o subtítulo é uma jornada além da ética. Que é o seguinte, o que é que você pode fazer de melhor? Porque não é simplesmente você não infringir um código, não ser negligente, não ser imperito, não ser imprudente. O que é que eu posso fazer de melhor para o meu paciente, aquele indivíduo, né? Então, a accountability eu trouxe muito mais nesse sentido filosófico, né? De o que é que a gente pode estar oferecendo enquanto médico do nosso paciente, não apenas sendo ético, mas sendo accountable, né? Eu tenho que levar em consideração vários aspectos morais, filosóficos, religiosos, né? Científicos, lógico, né? No nosso processo de decisão. Eu faço uma comparação que eu acho interessante, que tem um autor, Nassim Taleb, ele fala muito sobre regra de ouro e regra de prata. Né? A regra de ouro não é uma regra que é filosófica, é religiosa, que é eu desejo para o outro o que eu acho melhor. A regra de prata, que ele chama de regra de ouro invertida, ele diz o seguinte, olha, eu não desejo para o outro aquilo que eu não desejo para mim. Do ponto de vista psicológico, o ser humano, ele conhece muito mais o que não é bom do que aquilo que é bom. Então, a regra de prata, ou seja, o que eu sei que não é bom, é a ética. Porque isso é mais forte, é mais ponderável, é mais concreto. A regra de ouro, que é o que eu desejo de melhor, ela flutua um pouco, porque nem sempre o que eu posso desejar para seu José seja o mesmo que eu vou desejar para seu João, né? São situações que às vezes são parecidas, mas você pode ter abordagens diferentes. Então, é um livro que eu diria assim, ele beira muito a filosofia, mas ele traz uma consistência científica dentro de conceitos, de exemplos que eu coloco bastante, e passei por essa questão filosófica, né? De como a gente pode ser um médico, não apenas ético, mas um médico accountable, um médico que busca o melhor para o paciente. Isso você, como diz assim, é a empatia, né, Augusto? É você se colocar no lugar do outro, porque às vezes até a gente como, assim, determinadas situações como profissional, e assim, eu vivi um pouco mais perto essa situação
de médico, porque há 3 anos atrás, meu filho mais novo de 10 anos, ele teve diagnóstico de diabetes tipo 1, né? Então eu vivi o outro lado como pai de Pai uma de criança, de paciente. paciente, né? E realmente eu comecei a frequentar mais o sistema de saúde, né? Assim, antes era só o quê? Exame de rotina, levava a criança para pediatra, medir, etc. Aquelas coisinhas básicas de um acompanhamento normal. Mas como de fato a gente precisou de tratar uma condição que exige de fato um empenho maior, foi aí que eu me deparei. Eu tive uma empatia muito maior e vi as dificuldades, Augusto. E vi as grandes dificuldades que a gente está tendo hoje no nosso sistema. E vou lhe dizer uma coisa além, Léo. É o seguinte, a empatia mais profunda não é você apenas se colocar no lugar do outro. É você sair do seu próprio lugar também, né? É você suprimir o seu ego, né? Porque não adianta você se colocar no outro, mas você permanecer com seus valores aqui, né? E assim, no final das contas, eu tô fazendo o que eu quero, tá? Então, essa relação de você, literalmente, se você se despir do seu ego para entender o outro, viver o outro, essa é a verdadeira empatia, né? Isso não é fácil. Não é simples você tirar a sua carapaça de como você tá, né? Aquela toda estrutura. Mas, assim, a gente passa hoje por um sistema, como você disse, eu hoje atuando num sistema dos dois lados, eu vejo como a gente foi coisificado, né? E cada um traz umas peculiaridades, é como eu falei, a gente tem algumas condições que exigem mais uma atenção, não, mas todo mundo foi meio que robotizado pelo sistema, né? O sistema de saúde, ele colocou regras, como você falou, que precisou para até de ISO, não sei o que você tem que fazer aquelas normativas. Até, inclusive, vi um estudo americano de discussão, foi que nos últimos anos, lá nos Estados Unidos, aumentou muito mais os profissionais da burocracia do que os profissionais da assistência. Você sabe que isso daí tem um estudo de 1975, um estudo britânico, que já mostrava isso, desde quando foi instalado lá o Serviço Nacional de Saúde, logo após a Segunda Guerra Mundial. 30 anos depois, eu não me lembro agora do autor, ele fez exatamente essa análise, ele já tinha mostrado naquela época. Então nós não estamos vendo nada de novo, não. O que nós estamos vivenciando já foi visto antes. E como você disse, né? Isso já tem estudo americano, tem estudo aqui que assim, você aumentou a burocracia, aumentou os sistemas de burocráticos, digamos assim, de protocolos, mas a eficiência a mesma, né? Mortalidade, isso não fez a diferença. E aí, Augusto, é que eu quero uma das grandes reflexões que eu sempre fiz ao nosso sistema hoje brasileiro é que é o seguinte, a gente foi voltado muito para o hospital. Nós temos um sistema muito hospitalocêntrico, né? E aí, por exemplo, quando você chama não há demérito nisso, eu tô falando que é assim, não tô dizendo isso, mas precisa ser refletido. Quando você chama, por exemplo, para um congresso, para um evento, não, fulano de tal do hospital tal, fulano de tal, só que a medicina do dia a dia que vai fazer a diferença é o feijão com arroz do consultório. O que é que eu vejo no sistema, especialmente no sistema público, tá? Essa migração que tinha lá do modelo hospitalocêntrico com a instalação do SUS, isso foi um pouco desconstruído lá em 1988, né? Vamos fazer, né? Então hoje você tem cidades que você tem 20, 30 unidades básicas de saúde. Isso assim, muitas vezes você desconstruiu o modelo hospitalocêntrico para investir nisso daqui, só que de forma ineficiente. Aí quando você olha assim, olha, o percentual de controle de hipertensão e de diabetes na atenção básica de saúde dos municípios não chega a 30% a 35%. É baixíssimo. Né? Então assim, de que adiantou você fortalecer o modelo hospitalocêntrico no sistema de saúde suplementar, mas você tirou do sistema único de saúde, fortaleceu a atenção básica do sistema único de saúde,
mas não é eficiente. Então, assim, em termos de eficiência, você só perdeu o jogo aí, tanto no cenário que eu vejo na saúde suplementar, como no cenário da saúde pública. Eu acho que é como eu disse, tá faltando a contabilidade, né? A gente pensar além do porque assim, o burocrata, né, a pessoa que está analisando no macro, ele tá vendo números, né? Mas não chega para conversar com quem tá na ponta. Exatamente. No como é que você tá sentindo? Aquele médico lá, o que a gente chama de skid the game, que tá lá Na que tá ponta. vendo na porta, não se conversa. É um sistema completamente cego em relação a isso. E Augusto, assim, na sua vivência, quais o que você poder. Eu quero que você dê conselhos distintos. O primeiro conselho você vai para. Eu quero que você dê para a população em geral. Aqui, que está que tá nos vendo, eu vou fazer um corte sobre isso para postar em rede social. Qual é a dica que você pode passar para uma pessoa hoje procurar um profissional da área de saúde? O que ele deve ver nesse profissional? Eu acho que o paciente, o cliente, o indivíduo que está buscando um médico, ele não tem que buscar uma referência nas redes sociais apenas. A rede social é uma ferramenta muito boa para a gente estar divulgando, mas a gente tem que buscar a qualificação desse profissional, tanto a sua qualificação científica, que é muito importante, né? Se ele está habilitado para o exercício da profissão, o exercício daquela especialidade, isso é muito importante. Mas, sobretudo, esse médico, o papel desse médico enquanto indivíduo, enquanto cidadão, enquanto pessoa, sua idoneidade e sua preocupação, lógico, com os valores morais, que eu acho que isso tem que andar junto com a sua atividade médica. Eu não sei se todo mundo tem essa condição de fazer essa seleção, né? Porque às vezes você vai onde você tem, no sistema público de saúde ou no seu convênio que atende. Mas ter o senso crítico, né? De poder enxergar o médico dessa forma, né? De fazer o seu juízo de valor dessa forma. Eu acho que você consegue fazer isso na medida que você se permite, né, ter essa visão. O paciente, o cliente, ele é um tomador de serviço que está, né, solicitando uma prestação de serviço. E a outra observação que eu fizesse era para o estudante de medicina e o jovem médico que vai sair aí para o mercado. Qual seria aí sua visão como professor e tutor? Eu digo aos meus alunos, assim como eu digo à minha filha vai se formar agora no final do ano, e eu digo, basicamente na vida vocês vão ter duas escolhas. Existe o caminho fácil e o caminho certo. Só existem geralmente esses dois cenários. Não escolha o caminho fácil. Não escolha o caminho fácil de meia formação. Não escolha o caminho fácil de ganhar dinheiro a qualquer custo. Não escolha o caminho fácil da divulgação de, de imagens daquilo que você não é, daquilo que você não tem, daquilo que você não pode oferecer. Busque o caminho difícil de uma formação adequada. A graduação não forma completamente o médico, essa é a grande realidade. Você precisa de uma formação suplementar, de uma residência ou de uma boa formação acadêmica, né, onde você quiser se inserir, mas você tem que buscar esse caminho difícil. A formação médica não é uma formação que se interrompe com 6 anos, é uma formação que se alonga há muitas vezes mais de uma década de formação, que eu digo assim, de atuação formal. Não é de simplesmente curso, congresso, etc. Você vai fazer a vida toda. Augusto, uma pergunta assim, uma das últimas aqui, nesse papo maravilhoso. Qual é o papel do silêncio, da escuta e da presença no consultório hoje?
Pergunta filosófica, essa daí, entendeu? Eu acho assim, a escuta é o papel fundamental. Tem uma frase de Maimônides. Maimônides é considerado um dos pais da ética médica. E ele diz o seguinte, naquela época, século XII, século XIII, ele diz o seguinte, ó, auscute o seu paciente, a consulta deve demorar 1 hora. Auscute o seu paciente durante 50 minutos e examine ele durante os últimos 10 minutos. Não tenha dúvida, a gente que tem a vivência de consultório, de atividade médica, sabe muito bem que uma anamnese, né, uma escuta bem feita, né, avança muito na sua suspeita diagnóstica, na sua elaboração de suspeitas diagnósticas. Então isso é muito importante. E o silêncio, eu acho que é fundamental no sentido de você entender que você não é o personagem ali principal, né? Você tem que colocar o paciente, né, no cenário ali. Então receba o seu paciente na porta do consultório, né? Puxa a cadeira para ele sentar, pegue no paciente, toque o paciente. Você não precisa dizer nada quando você faz isso. E escute o que ele está querendo falar. Eu acho que uma boa propedêutica, ela passa por essas várias etapas aí. Engraçado que no meu livro tem um aspecto exatamente sobre isso daí de comunicação. Augusto, eu queria aqui primeiro agradecer a sua presença no nosso podcast, esse assunto de ética, princípios e valores que a gente tem sempre debatido, né, em grupos aí, rede social. E tem algo que a gente não conversou que você queira transmitir aqui para a gente, para o nosso público? Não, assim, é engraçado, eu queria chamar a atenção aqui para esse livro aqui. Esse livro aqui, Escrúpulo, ele foi o meu primeiro livro. E ele é a história da paixão de um médico pela medicina. Esse livro levou uns 4 anos para ser escrito. E eu também digo muito aos meus alunos o seguinte, ó. Se você for um cara apaixonado pela medicina, você vai ser um cara apaixonado por seus pacientes. Você vai ser um cara apaixonado pela vida da medicina. Mas tudo tem que ter uma base moral, tudo tem que ter uma base filosófica. Tá? A gente não pode simplesmente se dedicar a uma carreira de sucesso achando que é ter dinheiro, que é ter status, que é ter isso, que é ter aquilo. Tudo isso vem na medida em que você segue o caminho reto. E por isso que eu chamei a atenção, porque é um livro que eu tenho, assim, de todos que eu escrevi, sem dúvida é o que eu tenho mais carinho, né? Porque ele diz muito sobre essa paixão pela medicina e que eu vejo, graças a Deus, eu ainda vejo em muitos colegas, né? Não é querendo falar de você, mas eu sei, né? Não só de você, mas outros tantos colegas que nós temos que são realmente apaixonados pela medicina, são apaixonados pela sua especialidade, pela cardiologia, etc. E a gente deve tentar manter isso vivo e ser exemplo para essas gerações futuras que estão vindo aí. Augusto, obrigado aí por você, assim, eu digo assim, nos últimos tempos, a gente tem um grupo, né, de cardiologia de Zap, e assim, eu fiquei um fã seu, você é uma pessoa que tem, eu acho que o que a gente se perdeu muito em sociedade, porque assim, você é uma pessoa muito mais experiente do que eu de vida, e hoje em dia a gente tem uma tendência a desqualificar os mais experientes, né? O nosso modelo social a gente perdeu, onde se os mais experientes passavam o seu aprendizado para as outras gerações. E assim, eu tenho ganhado muito com suas discussões filosóficas e de ensinamento ali no grupo de cardiologistas, cada vez pegando sempre algo que você deixa. Agora com a sua bibliografia aqui, vou me debruçar para ler, porque é isso daqui que a gente está precisando. A gente é o escrúpulo, né? A gente está realmente perdendo, nós perdemos essa linha e é muito bom
Por exemplo, quando eu vejo você, como eu me espelho com você, outras pessoas grandes, nós tivemos sorte porque temos grandes líderes, em especial na cardiologia, que foram e são Grandes pensadores, né? formadores. Formadores de pessoas, pensadores, né? São pessoas que têm um intelecto assim à frente da sociedade e passou muito para os seus alunos. Isso eu sou muito grato por estar inserido na cardiologia baiana, que tem grandes mestres, né? A cardiologia baiana, de fato, não é bairrismo, não, mas é diferenciada. A Não, gente, nós tivemos essa felicidade, né, de ter esses mentores, nessas grandes referências. E eu digo sempre assim, olha, nunca, quando você passar por uma porta aberta, agradeça, porque essa porta um dia esteve fechada. E alguém a abriu. exatamente. Então, Augusto, aí, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. E onde a gente encontra o Dr. Augusto? Rede social, consultório, onde é que... Livros, etc. Se vocês quiserem me conhecer, me conheçam pelos livros. Eu não sou muito de rede social, eu publico uma coisa ou outra. Eu estou até tentando ser mais ativo nesse sentido. Mas eu sou um cara muito tímido, eu sou um cara muito reservado, assim, eu não sou uma pessoa muito... mas eu preciso até mudar, porque eu acho que isso eu acho que eu tenho um tanto para oferecer, né, de conhecimento e de questionamento, sobretudo. Eu sou muito reflexivo. Eu acho que eu preciso dar uma virada nisso daí. E aqui está sendo uma oportunidade de dar um start nessa vida mais de rede social. Mas eu que agradeço demais aqui a você pelo convite. Prazer imenso, foi uma conversa muito gostosa. Valeu cada quilômetro de vinda e agora de volta também. Então estamos aí, pessoal, no podcast Saúde e Pauta, com o Dr. Augusto, e até breve. E acompanhe a gente aí nas redes sociais. Abraço a todos. Até mais. É.